Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Vladimir Ortiz da Silva, a quem nós passamos a palavra. Dando início, boa tarde, boa noite a todos. E passo de imediato, antes de darmos sequência à nossa palestra de hoje, a nossa colega Carmen Níquel, que vai fazer uma manifestação. Prezados amigos, quero cumprimentar o grupo pela retomada e aproveitar para que a gente peça que o Joaquim esteja num bom lugar, que foi uma grande perda que tivemos há coisa de uma semana, grande amigo, coordenador dos eventos lá no Parque da Harmonia, do piquete da FEPAM. Eu gostaria de sugerir que a gente fizesse 1 minuto de silêncio antes da palestra, em respeito à passagem do Joaquim. Muito bem. Bem, retomando, estamos hoje fazendo o primeiro encontro deste ano. E eu quero aproveitar para agradecer aos meus amigos pela honra que me deram nesse período de 2022, ter a coordenação do grupo. Realmente é algo que muito me honra. O Amicus, para quem não sabe, sobretudo aquelas pessoas que terão a oportunidade de ver os vídeos através da internet, o Amicus ele foi um embrião que ocorreu com reuniões, almoço de amigos e colegas da FEPAM, de há muito tempo, e uma vez por semana dedicavam esse almoço para conversas entre eles. Com o tempo passando, foram aglutinadas outras pessoas, mas todos os colegas e militantes de há muito na área do saneamento, na área do meio ambiente. E os encontros, que antes eram num grupo mais restrito, passaram a ser um grupo um pouco maior, em reuniões de almoço que eram realizadas presencialmente lá na Federação. Com o advento aí da pandemia, fomos obrigados a buscar alternativas. E a alternativa foi de que fizéssemos as nossas reuniões virtualmente, coisa que está ocorrendo, né, desde o princípio de 2020 até o presente. Então, isso aí, a gente está conseguindo manter os nossos diálogos entre o grupo e também a oportunidade de avançarmos em conhecimentos, em cultura, através do concurso de várias pessoas que vêm trazer o seu conhecimento até nós. E, diante disto, hoje a gente terá a oportunidade de ouvir, mais uma vez, né, o professor Moacir da Costa Araújo Lima. O professor Moacir já é a terceira vez que ele vem palestrar para nós, e nós sempre sentimos a necessidade de que isso ocorra para retroalimentar as nossas condições, né, de positivismo, de buscarmos o conhecimento para enfrentarmos os problemas que têm ocorrido, sobretudo nos últimos tempos. E a palestra do professor Moacir ocorreu
em agosto de 2020. E o professor falou sobre como manter a mente positiva naquela oportunidade, pois estávamos no início da pandemia, que ainda estamos com ela presente. Isto aí ocorreu em 4 de agosto de 2020. E hoje, o professor virá nos trazer o seu conhecimento sobre a crença na ciência, espiritualidade e superação. O professor Moacir é pessoa super conhecida por sua capacidade, por seu conhecimento. Ele tem licenciatura e graduação em Física pela PUC, em 1967, em Ciências Sociais e Jurídicas pela PUC também em 86, e mestrado em Letras Linguística Aplicada pela PUC do Rio Grande do Sul. É um conferencista nacional e internacional já de renome. Autor de inúmeros livros e artigos publicados, tais como Quântica, Espiritualidade e Saúde, Quântica, Espiritualidade e Sucesso, Quântica, O Caminho da Felicidade, Amor, A Arte de Viver, Corta a Corda, Um Voo para a Liberdade, Perdão, A Nova Física e o Espírito, Perdão e Crônicas para uma Vida Plena, A Era do Espírito, Consciência Criadora, Quântica e Consciência, O Grande Encontro. Então, são apenas alguns dos títulos que o professor tem publicado, e dá para se perceber, né, a relação que ele sempre se dedica a trabalhar o conhecimento científico com o viver. Né? Isso aí é expresso nas suas publicações. Mas o evento hoje, né, para ouvirmos o professor, e eu, então, passo a palavra ao mesmo para que nos traga, mais uma vez, a condição de refletirmos sobre o seu conhecimento. Com a palavra, professor. Bom, boa tarde a todos. É sempre muito bom aproveitar esse milagre da internet, até para que nós possamos falar bem de alguma coisa, porque a tendência hoje é falar mal de muita coisa. E, infelizmente, motivos não nos faltam. Mas nós ouvimos, por exemplo, muitas vezes as pessoas criticando os meios como se os meios fossem os fins, os determinantes de alguma coisa. Então, exemplificativamente, quantas vezes nós ouvimos dizer que a internet desuniu as pessoas, aquelas velhas histórias de uma família de 4 pessoas que estão sentados à mesa num restaurante, todo mundo com o celular, todo mundo falando com quem está longe, ninguém olhando para quem está perto, etc. É verdade. Mas a culpa não é da instrumentação, é do uso que nós fazemos dela. E a internet, por outro lado, nos possibilita reuniões como essa de hoje. Nós fôssemos pensar um pouco, e aí vem a dificuldade dos futurólogos, esse pessoal que pretende prever o futuro e ou diz coisas absolutamente redundantes e previsíveis ou diz bobagem. É muito difícil fazer uma coisa diferente disso. E se nós retrocedêssemos assim, vamos imaginar, não precisa muito tempo, 30 anos, e pudesse, retornando 30 anos, um vidente enxergar exatamente a nossa reunião de hoje, ele não teria vocabulário para descrever o que estava vendo. Ele diria que nós estávamos em vários lugares ao mesmo tempo, naturalmente já apelaria para milagres, e é verdade. Nós estamos em vários lugares ao mesmo tempo. Eu estou em várias salas, pessoas de várias salas estão na minha, sem causar o inconveniente da lotação de corpos, da lotação do lugar, de nos comprimir. Mas nós estamos em vários lugares ao mesmo tempo, exatamente com aquilo que há de mais essencial, que é o nosso pensamento. A possibilidade de transmitir instantaneamente
em qualquer lugar do mundo, o nosso pensamento, a nossa ideia. Isso deixaria o pobre suposto vidente de há 30 anos completamente perdido, sem vocabulário para dizer o que estava acontecendo. Agora, imagine esse mesmo pobre vidente vendo um de nós, na cidade de Paris, fazendo um saque bancário em um caixa eletrônico. Aí sim, aí ele estava perdido. O sujeito chegou diante de algo que deve ser um robô, algum aparato inteligente. Digitou algumas coisas. E, de repente, após toda essa digitação, alguns reais da sua conta, numa cidade do Brasil, se transformaram em energia pura, quem sabe em onda eletromagnética, percorreram o espaço dessa cidade brasileira até Paris, se materializaram em euros, naturalmente com o devido desconto, e saíram da máquina. Então, ele conseguiu tirar reais daqui e pegar euros lá, um fenômeno que envolveu desmaterialização, teletransporte e rematerialização. E hoje nós sabemos que o fenômeno não envolveu nada disso. Mas é como se fosse. Ele não teria vocabulário para dizer isso tudo, que a tecnologia atualmente nos proporciona. Agora, o uso que nós vamos fazer dessa tecnologia, aí é a nossa responsabilidade. É interessante como nós gostamos de atribuir culpa aos outros e inventar sempre fatores externos para o que acontece. Veio aí a pandemia, castigo de Deus, a terra virou Sodoma e Gomorra, as pessoas precisam ser eliminadas, é o fim do mundo, etc. e tal. Vamos buscar uma solução lá fora. Isso é exatamente o que o grande filósofo prussiano Kant denunciou como a acomodação da menoridade. Como é bom ser menor, no sentido de como é bom não assumir a responsabilidade pelos seus atos, culpar a circunstância, culpar um agente teórico e invisível, estilo sociedade, a sociedade é culpada disso e daquilo, ao invés de assumirmos a nossa própria responsabilidade. Então, nós culpamos o aparato, culpamos a tecnologia, a culpa é do facão, a culpa é do sofá que proporcionou o adultério e não de quem o praticou. Estou falando de adultério, uma coisa que já foi crime. Atualmente, segundo alguns, é um exercício físico primordial para manter uma boa atividade em relação humana, porque nós costumamos sempre passar de um extremo para outro. Nós, às vezes, exageramos em alguns elementos e, de repente, soltamos. Mas isso é fácil de entender. Isso está na física. Se eu tiver uma mola comprimida contra uma parede, e ela só vai ficar comprimida contra a parede devido a uma ação externa, essa mola está ali porque ela está comprimida. Mas ela tem o que nós chamamos de energia potencial elástica. Isso já se falava lá nos tempos do Rosário e dos periquitos. Ela tem energia potencial elástica. Se eu soltar, a gente diz que no mundo a tendência é de equilíbrio, mas se eu soltar a mola, ela não vai parar na posição de equilíbrio, como um pêndulo que eu tirei da posição de equilíbrio e soltei de repente. Ela vai para o outro extremo, exatamente o que nós estamos vivendo hoje. A tendência à negação de todo e qualquer valor sob o pretexto de que esses valores, num certo momento, foram impostos ou foram exagerados. Então, a mola vai para o outro extremo, mas também não fica no outro, ela vai oscilar. E dependendo de condições de atrito, de ambiente, ela vai oscilar há algum tempo. Para uma mola pode ser alguns segundos, para a nossa civilização pode significar alguns séculos, mas ela vai buscar finalmente a posição de equilíbrio, abandonando os extremos, que, como sempre, se confundem, se tocam, têm o mesmo tipo de atitude. E aí a mola vai oscilar um pouquinho em torno da posição de equilíbrio e vai ficando parada por ali. Então, o que a gente tem entendido hoje é que nós confundimos muito. Quando digo nós, a humanidade em geral, numa média, a liberdade com a licença. Eu sou livre, logo eu faço o que quero. Confundindo autonomia com licenciosidade, que autonomia dentro da filosofia é algo que é exercido dentro de determinados parâmetros, que começam em respeitar a posição do outro e terminam pela escolha de atitudes dentro de um conjunto possível, ético, provável, e não de um conjunto infinito. E muitas vezes se confunde essa autonomia com licença absoluta, passando da liberdade à libertinagem.
porque não sabemos exatamente encontrar o meio termo. Aí vem um detalhe que é muito interessante na própria física. Dentro dos estudos da física quântica, os cientistas chegaram à conclusão de que lá no mundo subatômico, a expectativa do fato cria o fato. Interessante. Uma ideia precedendo um acontecimento, ou influenciando esse acontecimento. A expectativa do fato cria o fato, quer dizer o quê? Se nós fizermos perguntas, e o essencial é como perguntar. Se nós perguntarmos ao elétron como partícula, ele responde como partícula. Se nós perguntarmos como onda, ele responde como onda. Isso quer dizer que, se eu montar um aparato esperando que esse aparato provoque no elétron um comportamento ondulatório, isso vai acontecer. Mas se eu montar um aparato provocando um comportamento corpuscular, isso também vai acontecer. Bom, se a expectativa do fato cria o fato, lá no mundo das partículas subatômicas, quanto maior não será essa influência da expectativa em relação à possibilidade dos encontros humanos? Qual é a nossa expectativa em relação ao nosso semelhante? Claro que nós não podemos derivar para um ufanismo absoluto, acreditar na angelitude plena da humanidade e jamais nos resguardarmos, termos algum cuidado. Não. Mas também, o que nós esperamos do nosso semelhante? E é interessante que aquilo que nós esperamos é o que nós vamos observar com mais intensidade. Nós esperamos um amigo, nós esperamos uma pessoa que pode ter boas características ou não, ou nós esperamos apenas um inimigo oculto, sempre mal intencionado, o famoso homem-lobo do homem de Hobbes. Ele existe, mas existe também o homem-irmão do homem. A responsabilidade da fabricação na humanidade de Putins ou Gandhis é da nossa mentalidade, é de como nós levamos o fato. Aí, eu escrevi um artigo sobre isso e obtive uma resposta de alguém que fez uma leitura incompleta, dizendo como, no momento em que há uma atitude hitleriana, porque os extremos sempre se tocam, falar em Hitler e Putin é sinonímia, como no momento de uma atitude como essa, nós podemos pensar em diálogo, em confraternização, em princípios humanitários. O problema não é como agir diante dessa situação. O problema é evitar que ela aconteça. Deixar de lado o Hitlerzinho de banheiro, o Putinzinho de cozinha, que de repente brota em cada um de nós e nos leva a odiar o semelhante, nos leva a pretendermos ser os donos da verdade, nos torna intolerantes, não nos permite discussões. Isso é que se reflete depois numa humanidade que termina dando poder a pessoas absolutamente negativas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que contrariou as previsões dos nossos célebres filósofos de auditório. Quando começou a pandemia, eles começaram a criar um vocabulário novo, pomposo, como quem redescobriu a roda. Sabe que há muitos deles, não precisa nem dizer o nome, que os mais conhecidos serão lembrados imediatamente, que dizem que um quadrado tem 4 lados e repetem isso várias vezes, como quem está dizendo uma grande novidade. E terminam por concluir que, se não tivesse 4 lados, não seria quadrado. Mas isso já sabia antes de Euclides. Não é nenhuma novidade. E se puseram a fazer profecias. Como será o novo normal, o pós-pandemia, a humanidade vai melhorar, não vai melhorar. O pós-normal será o que nós fizermos dele. Que o chamado normal atual foi construído pelo normal passado. E o normal atual vai construir o normal futuro. Daí, nesse sentido de a expectativa do fato criar o fato, eu particularmente acho muito importante que haja grupos como esse nosso, já estou me incluindo, inventei já um critério de pertinência novo, mas que haja grupos que se reúnem para discutir coisas boas, coisas inteligentes, e onde se permite discordar e aprender a discordar com elegância, a discordar sem agredir. Há um grande filósofo, psiquiatra do século passado, Erich Fromm, escreveu uma obra muito importante chamada O Ter e o Ser. E ele conseguiu mostrar nas nossas várias atividades como nós podemos agir no modo ter
e como nós podemos agir no modo ser. Então, ele faz uma comparação muito importante em relação ao diálogo. É o que nós estamos tentando ver hoje, algum diálogo político, interno ou externo, que é muito difícil. Ele disse que há duas maneiras de dialogar e uma só dá resultado. Dialogar no modo ter. Nesse caso, vamos pensar em dois participantes de um diálogo. Dialogando no modo ter, cada um tem a certeza absoluta de que não vai convencer o outro de nada. Tem também a plena convicção de que jamais se deixará convencer de alguma coisa pelo outro. Mas cada um pretende convencer o maior número de pessoas de que a sua ideia é a verdadeira. Não se aceita vírgula, não se aceita reticência, não se aceita nem mesmo pergunta. Cada um se considera o proprietário absoluto da verdade. E aí o que acontece? Aí nós caímos em Epicuro quando ele diz: é impossível ensinar alguma coisa a alguém que acha que já sabe. Se cada um já é o dono da verdade, ele não vai modificá-la. Ao passo que um diálogo no modo ser é um diálogo em que nós falamos e estamos dispostos a ouvir. E que não achamos um absurdo mudar de ideia, desde que essa mudança seja obtida a partir de um raciocínio lógico, a partir de um convencimento bem argumentado, e não mudar simplesmente porque é bonito mudar. Ao contrário disso, até as pessoas pensam que o bonito é não mudar. Eu nunca mudei de ideia. Isso é uma coisa terrível. Imagina a pessoa que nunca mudou de ideia, em nenhum sentido. Ele continua um ser adulto achando que o leite materno é mais gostoso do que a lagosta. Porque se você nunca mudou de ideia, a sua primeira ideia era exatamente ligada a isso. Agora, a mudança com o bom convencimento. E esses dias me lembrei da letra de uma música do meu amigo Fogaça, Vento Negro, no momento em que ele diz erguer bandeiras sem matar. Isso é uma mensagem importantíssima. Nós desaprendemos isso aí, se é que já tínhamos aprendido alguma vez ao longo da história. E começa no próprio esporte, que brincávamos antes da reunião. Erguer bandeiras sem matar significa que eu posso não ser pertencente à bandeira do outro, mas eu devo permitir-lhe que a erga sem querer agredi-lo no mesmo momento. E nós estamos extremamente agressivos por esse complexo de donos da verdade. Então, se o outro discorda da minha ideia, pronto, esse erguer bandeiras ele é muito simbólico. Erguer bandeiras pode significar defender uma opinião. E eu posso ouvir alguém que defenda uma opinião diferente da minha, reagir de modo civilizado, e se estivermos dispostos a dialogar no modo ser, quem sabe eu que cheguei gostando de tango e ele chegou gostando de samba, nós não vamos criar alguma coisa intermediária entre o samba e o tango e conseguir harmonizar os passos. Porque se cada um se mantiver exatamente preso ao passo da melodia que considera essencial, nós não teremos dança, nós não teremos diálogo, nós não teremos conjunto, porque nós teremos pessoas falando sem escutar a outra. Tem um determinado prazo para falar, usa todo esse prazo, mas não escuta. Quando o outro está falando, ele pensa em como continuar o seu argumento. E se nós esperamos que assim seja nos nossos diálogos, nós terminamos fazendo exatamente essa construção. E a partir daí, nesse mesmo sentido de que a expectativa do fato cria o fato, nós temos um outro detalhe muito interessante em relação àquilo a que nós prestamos mais atenção. Também é científica a expressão segundo a qual nós somos emissores e receptores de energia, mas nós só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Ou seja, há vários tipos de frequências de energias pelo universo, mas quais são as que eu recebo? Aquelas com as quais eu sou capaz de sintonizar. E nós sabemos o que é sintonizar. Eu sintonizo um aparato de televisão, um aparato de rádio, mas o que quer dizer sintonizar? Um desses radinhos de pilha mesmo, que, como nós temos essa mania de culpar o meio de determinadas ações, esses radinhos de pilha que o torcedor culpa, às vezes, pela derrota do seu time. De modo que, quando escuta o gol do adversário, ele quebra o radinho. Ele não tem nada a ver com isso, mas ele quebra o radinho. Ele fez algum tipo de agressão. O que é sintonizar? Sintonizar é vibrar na mesma frequência.
Existem várias emissoras de rádio, de televisão, cujas ondas estão passando pelas nossas salas neste momento. Se nós utilizarmos um televisor ou um rádio, nós podemos escolher que emissora nós queremos sintonizar. Mas no momento em que nós fazemos essa eleição, e através de um controle remoto, através de um botãozinho, nós colocamos, como costumamos dizer, colocamos o rádio naquela estação, colocamos a TV naquele canal, o que está acontecendo é que o mecanismo eletrônico do equipamento está, naquele momento, vibrando na mesma frequência que a emissora de rádio ou de televisão está emitindo. Então, nós recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Então, isso mostra que vibrações no caminho da sabedoria, do entendimento, da pesquisa, da discussão de ideias, propiciam o recebimento também de melhores ideias. E sendo o pensamento uma forma de energia, e sendo que energia não se cria nem se destrói, simplesmente se transforma, é interessante termos esses pensamentos bons e buscarmos a sua concretização. Em 1998, foi criada em Harvard a cadeira da chamada psicologia positiva. Qual a origem da criação da psicologia positiva? Ligada exatamente à ideia de que a expectativa do fato cria o fato. Os psicólogos de Harvard verificaram que de cada 17 casos estudados em psicologia, ou melhor, de cada 18 casos estudados em psicologia, 17 tratavam de doenças de desvio de comportamento e 1 tratava de coisas positivas. Aí foram verificar curva de rendimento escolar. Aqueles alunos que ficam na média, alguns que ficam acima da média e alguns que ficam abaixo da média. Só se tratava dos que ficavam abaixo da média. É útil, é necessário levá-los até a média. Mas pensando, se nós colocarmos todo mundo na média, nós vamos ficar medianos, que é muito parecido com medíocre. E o que eles criticavam é que não se perguntava àquele aluno que ficava acima da média: qual é o teu segredo? O que está acontecendo? Vamos estudar a saúde e não estudar só a doença. Por que ele ficava acima dos outros? Qual era o segredo? Como é que ele procedia? Isso era pouquíssimo estudado. Ficavam só naquela história de quem se esforça chega lá e coisas do gênero, e estudando aqueles que ficavam abaixo da média. E aí eu vi uma experiência interessantíssima, nesse sentido de que a expectativa do fato cria o fato. Os psicólogos da Harvard se reuniram com professores que iam lecionar para uma determinada turma no equivalente ao nosso ensino médio, o último ano antes de entrar na faculdade. Então, alunos desta fase do nosso ensino médio, último ano antes da faculdade, foram estudados pelo grupo e os psicólogos entraram em contato com todos os professores que lecionariam aquele grupo no ano seguinte e revelaram o nome de 3 alunos que eram absolutamente acima da média. Os pontos fora da curva por estarem acima da curva. Alto QI, alto coeficiente emocional, que é também importantíssimo, rendimento, capacidade de aprendizagem, tudo. Eram alunos completamente fora de série. Compromisso. Os professores jamais poderiam revelar a esses 3 alunos, digamos que se chamasse, por exemplo, João, Maria e Pedro. É Pedro para botar um grau neutro para esse pessoal que está com esse negócio na cabeça. Então ficaram o João, a Maria e o Pedro, o e Pedro. Qualquer coisa do gênero. O que se inventa de bobagem é uma coisa infinita. Mas vamos então. João, Maria e Pedro. Alunos absolutamente extraordinários. Os professores sabiam, mas não podiam contar a esses alunos. Passou todo o ano letivo e, no final, como era de se esperar, João, Maria e Pedro se distinguiram com notas excelentes. Ficaram muito acima da média. E aí veio a grande surpresa. João, Maria e Pedro tinham sido escolhidos a partir de testes, verificação de rendimento escolar, etc., exatamente entre os medianos. Não tinham absolutamente nada de extraordinário.
mas a expectativa do fato criou o fato. Qual o motivo? Múltiplos. Provavelmente, quando um deles levantava a mão e começava a falar, levantava a mão, naquele tempo se levantava a mão, lá ainda se usa, antes de falar na aula. Então, levantava a mão, o professor imediatamente, sabendo que se tratava de um gênio, já passava a palavra para ele. Quem sabe, se ele começasse a errar, o professor dava uma ajudadinha e ajeitando aquele rumo, para não haver uma desilusão do próprio professor, que esperava o rendimento daquele aluno. Mas há outras coisas, sem dúvida, nisso aí, que a gente começa a tatear, mas ainda não entendeu bem. O pensamento, essa transmissão de pensamento, sentir. Quando nós falamos e olhamos para alguém, sentir que a pessoa está receptiva, que ela está, pelo menos, tentando colaborar conosco ou não, que expectativa ela tem de nós. E esses alunos simplesmente medianos se distinguiram de toda a turma. Aí vem o detalhe. Os educadores, os pais, o que nós esperamos daquelas pessoas que até, de certa forma, dependem de nós. Como é que nós nos dirigimos a ela? Esse guri é muito preguiçoso, nunca vai ter um bom rendimento. Isso dito numa hora inapropriada pode soar ao cérebro como uma ordem. E como nós mesmos, muitas vezes, nos sabotamos porque aprendemos a cultivar a falsa humildade. É feio falar bem de si mesmo? Não é. É feio falar bem de si mesmo quando não há motivo. Ser um exibido. Mas se perguntam a um engenheiro, tu tens condições técnicas de construir essa obra? Não sei, é melhor perguntar para o mestre de obra, porque eu sou uma pessoa humilde. Isso aí é fuga de responsabilidade. Então, muitas vezes, com essa história, nós nos sabotamos. Eu não sei nada. Eu sou um mero aprendiz. Eu nunca vou chegar lá. Aí, na hora de prestar um concurso, o nosso cérebro aceitou tudo isso como ordem e vai nos sabotar. Embora tenhamos conhecimento e capacidade, nós não vamos apresentar o rendimento adequado, porque nós mesmos esperávamos coisas negativas de nós mesmos, ao contrário daqueles professores orientados por Harvard, que esperavam coisas positivas dos seus alunos. Essa expectativa positiva não quer dizer que nós vamos ser delirantes e acharmos que tudo vai melhorar amanhã, a natureza se ajeita. Não é isso. Porque aí nós estamos abdicando de realizar o nosso trabalho, de realizar o nosso esforço. Mas o interessante é não perder a esperança no gênero humano e tentar construir coisas positivas. Então, retomando aqueles momentos de exemplo da pandemia, os nossos filósofos de televisão começaram a falar bastante em valores da espiritualidade, coisa que até então eles nem sequer referiam. E falavam em empatia, perdão e coisas do gênero, como as habilidades do novo futuro. E bem, só que quando se fala na espiritualidade humana, e quando se estuda hoje, o Dr. Lucchesi, que já esteve conosco também várias vezes, fala sobre isso. Nesses tempos fiz uma live com ele, estava elencando aqueles sentimentos que nos são prejudiciais e dizendo que, entre eles, o mais prejudicial, sob o próprio ponto de vista físico, é a incapacidade de perdoar, de reter rancores, ódios. Isso prejudica todo o nosso sistema circulatório. Isso é um produtor intenso de cortisol, gerador do estresse e todos os prejuízos decorrentes. Então, quando se fala em sentimentos de espiritualidade, não estamos falando necessariamente em uma religião. Um homem espiritualizado não é necessariamente um ser religioso, embora possa ser, mas não é necessariamente, porque a espiritualidade é uma conquista interior. É aquela capacidade de desenvolver a empatia, de pensar no problema do outro, de ouvir as pessoas que querem ser ouvidas, de desenvolver a bondade, a compaixão, a gratidão. Isso é espiritualidade. Se isso está nos códigos religiosos, ótimo, mas nem todos os religiosos praticam. Às vezes fazem exatamente o contrário. Então, desenvolver a espiritualidade, e principalmente nesse sentido em que hoje se afirma nas faculdades de medicina que a espiritualidade faz bem à saúde, não quer dizer, embora não proíba, que nós sejamos profitentes de determinada fé religiosa, mas quer dizer que nós tenhamos uma conduta espiritualizada.
uma conduta altruísta em relação ao ser humano. E essa pandemia nos mostrou, por exemplo, uma lei da física quântica que diz que todos nós, numa medida maior ou menor, como tudo no universo, estamos interconectados. Deveríamos ter aprendido a partir dali que o problema do outro não é só o problema do outro, ele muitas vezes é nosso. O problema do outro continente não é só do outro continente, ele pode se espalhar por toda a humanidade, mas não sei até que ponto nós aprendemos isso. Cultivamos alguma bondade no início, um pouco assustados, mas a média só vem com essa educação, com esse cultivo de valores essenciais ao ser humano, que a gente obtém precipuamente nestas reuniões de confraternização, de amigos, em que ninguém tem o interesse de se sobrepor a ninguém. Ninguém tem interesse de redescobrir ou reinventar a roda. Todos temos interesse em aprender, aceitamos parte das ideias que nos chegam, recusamos polidamente outra parte, porque não adianta também nós aceitarmos aquilo que não está de acordo com o nosso modo de vida, com a nossa expectativa de viver, ou com o nosso próprio alcance. O que adiantaria um pai orgulhoso do conhecimento do seu filho fazer um menino de 8 anos decorar, por exemplo, a fórmula de Bhaskara para resolver equações de segundo grau? Ele pode decorar, vai fazer sucesso. Filho, recita aí a fórmula de Bhaskara. X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Maravilha. Efeito para a criança que decorou a fórmula, 0. Porque não vai saber resolver uma equação. E o pior não é saber resolver uma equação. Equação o computador também resolve. É saber quando é preciso criar a equação para resolver um problema. Então, quando chegar a esse estágio, é útil ensinar a fórmula. Antes, não. Então, existem determinadas coisas no universo que não pertencem ainda ao nosso conjunto de atividades, nós não recusamos, mas nós vamos deixando de lado e vamos aprendendo e realizando com humildade, com compaixão, aquilo que nós podemos realizar. O desenvolvimento do amor pela pessoa humana, de querer bem o nosso semelhante, de buscar o convívio fraterno, isso nos faz muito bem. Aliás, é também da ordem das conquistas novas da medicina, que a sociabilização, a vida não isolada, em conjunto com outras pessoas, em harmonia, faz parte da nossa saúde. Nós temos saúde plena quando gozamos de saúde física, psicológica, espiritual e social. A capacidade de nos relacionarmos, de criarmos bons ambientes, ambientes propícios à aprendizagem, isso é o desenvolvimento dos valores espirituais do ser humano. Gratidão. As pessoas, por demais orgulhosas, não agradecem, porque elas não admitem que alguém possa lhes ter sido útil. Elas são autossuficientes, elas são completas em si mesmas, elas portam uma onipotência que lhes é absolutamente prejudicial, mas da qual não querem se livrar, ao contrário da pessoa que deseja aprender e cultivar a empatia. Então, acredito sinceramente que em mais um dos tantos momentos difíceis que nós estamos vivendo, mais importante do que profetizar o futuro é estudar como modificá-lo. Porque a profecia ela é muito simples, é um exercício de adivinhação que isenta o profeta de responsabilidade na construção do futuro. Ele prevê o futuro. Vai acontecer tal coisa em tal dia. Mas ele fica isento da possibilidade de construir o futuro. E hoje nós sabemos, quando substituímos uma física mecanicista pela física quântica, que não há certezas e sim probabilidades. Nós podemos dizer, não existe um futuro, existem possíveis futuros. Esses possíveis futuros podem ser elencados, mas a construção depende de uma decisão nossa. Então, voltamos a Kant. Vamos fugir da minoridade intelectual.
Vamos encarar, dentro das nossas possibilidades, o que podemos fazer. E, ao invés de prever, nós devemos construir futuros, para sair daquela atitude cômoda da previsão. O profeta do Apocalipse, das profecias de Ano Novo, que são sempre uma coisa terrível. Quando eu participava com o Flávio Alcaraz Gomes, programa de televisão, nós sempre, perto do fim do ano, fazíamos as profecias para o ano seguinte. E sempre acertávamos. Infelizmente, não houve divulgação por parte da grande imprensa desse nosso enorme talento. Nós prevíamos, por exemplo, que no ano seguinte morreria algum artista famoso no mundo. Nós prevíamos que haveria mudança violenta de governo em algum país do mundo, assim como nós prevíamos que nasceriam muitas crianças e algumas pessoas ainda jovens também morreriam. E nunca fomos reconhecidos nessa nossa capacidade extraordinária. Nunca erramos. Isso é prever o futuro. Interessante. Mesmo quando a gente entra para o campo da ciência e começa a pensar em previsão de futuro, qual foi o sociólogo, ou o psicólogo, o estudioso da humanidade, que previu a queda do Muro de Berlim? 7 dias antes. Não, ninguém previu, aquilo aconteceu de repente. O futuro foi sendo construído. Então, nós podemos sonhar com o futuro. Isso sim. Sonhar com algum futuro ou com alguns tipos de futuro e colaborar na sua construção. Substituir a previsão por construção. Porque se eu ficar só na previsão, nada dependerá de mim. Se eu ficar na construção, eu poderia auxiliar de alguma maneira. E assim como existem aqueles contágios negativos, através de vírus, de bactérias ou de ideias, que também funcionam muitas vezes como vírus invisíveis e imateriais, nós podemos também pensar num contágio positivo, dentro da lei do amor, da fraternidade. É que muitas vezes, quando a gente fala em coisas violentas, quando a gente fala em atitudes nocivas, em guerras, em destruição, em pessoas exercitando rancor, ódio a todo momento, nós acreditamos nisso. Agora, quando se fala que é interessante amar o semelhante, que é interessante desenvolver o perdão, a espiritualidade, muitas pessoas dizem, isso é uma coisa muito piegas. E não será por considerarmos piegas as mensagens como de Gandhi, Jesus, Francisco de Assis, não será por considerarmos isso piegas e não valorizarmos, que nós andamos valorizando muito mais a outra parte, o olho por olho, dente por dente, a construção do ódio? Seria interessante que nós meditássemos, porque na medida em que nós acreditamos em determinadas possibilidades, nós vamos criando condições para que essas possibilidades sejam construídas. Então, se houvesse alguma mensagem no momento, algo importante para se guardar, nós poderemos dizer 3 coisas básicas. A expectativa do fato cria o fato. Somos emissores e receptores, mas só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Todos nós, uma medida maior ou menor, estamos interconectados. E uma última, que seria muito interessante. Não vamos perder tempo querendo prever o futuro. Vamos usar tempo para construir, dentro das nossas possibilidades, o futuro. Eu quero, nesse momento, agradecer essas boas energias que recebi de todos nesse momento da nossa conversação. Eu tinha falado ao Regis que eu devo sair 6:55, que tenho um outro compromisso, mas há um tempinho aí de sobra em que eu fico à disposição. Não sei como será o mecanismo hoje, e vamos ver se voltamos em seguida aos nossos presenciais, que sempre esse calor humano, de longe nós nos vemos, nós falamos, nós transmitimos ideias, mas sabe como é? Toda energia com a distância decai um bocadinho. Se estiver mais perto, é claro que ainda vai ser melhor do que já está sendo. Mas muito obrigado a todos, alguns dos meus ex-alunos que lembram algumas frases que eu não dizia, e, de repente, sou capaz até de querer negar algumas delas, mas muito obrigado por estar com vocês. São sempre momentos de muita alegria,
ver que há pessoas preocupadas no saber, na sua divulgação, em construir, num ambiente de fraternidade, o progresso do nosso conhecimento. Isso é espiritualidade em prática. Não precisa decorar fórmula, não precisa repetir coisas. É agir da maneira mais sutil, mais espiritual, privilegiando empatia e compaixão. Muito obrigado. Professor, realmente é uma dádiva poder contar com os seus conhecimentos, como ocorreu hoje aqui, e outras oportunidades também, porque temos acompanhado a sua performance ao longo do tempo, ou através de palestras, ou através da leitura de seus livros. Eu sei que o tempo é pequeno, eu até abro mão da minha prerrogativa de coordenador, né? Eu poderia até fazer a primeira pergunta que eu teria, mas eu pergunto se algum de vocês tem pergunta. Então, o Mauro levantou. Mauro, pode utilizar. A Carmen também. Professor Moacir, está me ouvindo? Sim. Eu já tinha agradecido a sua presença antes, nós começarmos a palestra. Tem uma frase que circulou por aí, que em Deus eu creio e na ciência eu não creio, eu duvido. Né? Talvez eu, por ser químico, o senhor, por ser físico, entenda bem essa expressão, né? Mas o que a gente viu ao longo dessa pandemia, e vou falar especialmente daquela CPI da Covid, é que isso parece não ser verdadeiro, porque no momento que naquela CPI ia gente contrária ao que acontecia lá dentro, eu me lembro de senadores saindo da sala quando aqueles 3 médicos gaúchos foram lá depor dizendo que eram a favor do tal do kit Covid, né? E parece que a televisão assumiu isso, que a ciência é Deus e a ciência só diz a verdade. Quando me parece, eu creio que o senhor é da mesma opinião, que a ciência só duvida. A ciência não é crença. Perfeito. Era isso. É exatamente a diferença. É da dúvida razoável, não é a dúvida do ceticismo absoluto, mas a dúvida razoável. Nós temos mais dúvida do que certeza. Por exemplo, a física entende que há uma matéria escura responsável pela expansão do universo em velocidades maiores do que as previsíveis. O que é exatamente essa matéria escura, não sabemos. Vamos descobrir. E o que é pior, eu até fiz um artigo sobre isso esse tempo, todo mundo começou a falar em nome da ciência sem dizer o que era ciência, negando até aquele terceiro princípio da lógica, do terceiro excluído. Não pode ser A e não A no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, até propus que se fizesse um decálogo ao estilo da lei mosaica, mas, de repente, o decálogo poderia ser de um só artigo em relação à ciência. Não tomar seu santo nome em vão. Porque ali havia pessoas assim que eram portadores. Aliás, o interesse era outro, não era científico de forma alguma. E o interesse de, não, a minha ideia não pode ser contrariada. Eles descobriram que podiam mandar prender os outros. E até, de repente, se a ideia não era muito boa, eles já queriam pedir prisão, etc. E com, perdão da palavra, o Renan Calheiros, como padroeiro da honestidade nacional, eu senti algum pouco de dificuldade em acompanhar alguns raciocínios ali. Mas é exatamente isso. A ciência permite a dúvida. A crença não, principalmente a fé cega, a crença cega. Eu acredito porque acredito e ponto final. Isso é o que os idólatras de deuses ou de políticos fazem. Eles acreditam e, a partir do momento em que A afirmou tal coisa, não pode mais discutir, é proibido. É exatamente isso aí, na nossa opinião. Carmen. Uma breve observação. Que delícia ouvir essa voz do meu professor Moacir do IPV. Do IPV! Que maravilha! Que maravilha! Obrigado. Esse encadeamento de ideias sempre brilhante, levando a um raciocínio lógico, fantástico, inspirador e inspirado. Obrigada, grupo, por trazer essa excelente pessoa ao convívio desse grupo. Parabéns, 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 Moacir. Brilhante, brilhante, brilhante. Saudoso Moacir. Muito obrigado. Falamos no Fogaça também, colega lá do IPV. Exatamente, exatamente. Fará, contigo.
Gratidão, professor. Muito obrigado aos ouvintes. O senhor é da teoria de Albert Schweitzer também, que diz que a tragédia não é quando o homem morre, é quando morre aquilo dentro do homem enquanto ele vive. Então, aquilo que o senhor fala é que nós buscamos, o entendimento, a compreensão, o crescimento. É muito, muito gratificante ouvir as suas palavras, e gratidão mais uma vez, e obrigado por dedicar esse seu tempo de vida conosco nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado. E sempre à disposição dos amigos. Muito bem. Sei que, se tivéssemos mais tempo, ficaríamos aqui conversando e ouvindo as suas palavras aí um tempo enorme. Mas apenas, né, a gente raciocinando que a sua presença aqui, nas nossos encontros, a penúltima foi justamente em uma crise que estava acontecendo mundialmente, por um problema de saúde, problema do vírus e tal. E estamos agora num outro problema, né, professor? Também de dimensões mundiais, tá? Que um diferente do outro, mas com implicações em toda a sociedade. Tá? Embora aquele fato o fato da pandemia, né, tem implicações de saúde, leva à morte num contingente muito grande, esses problemas que estão ocorrendo com a guerra na Ucrânia, eles levam a que pessoas que tinham uma expectativa de vida, né, sejam cerceadas dessa expectativa. Então, aquilo que a expectativa gera o fato, eles devem se questionar, né? Porque a expectativa deles jamais fora essa aí. Então, tem... E as implicações também não são apenas locais, tá? Tem implicações mundiais que estamos vendo hoje. E daí eu lembro até do ponto de mutação do Fritz Job Capra, né? Que ele referia já que o mundo estava numa metamorfose, né, global, né, com crises éticas e crises de todas as formas, né, onde os governos aplicam milhões e bilhões de dólares em armamentos, né, enquanto milhões de pessoas também estão morrendo. Então, esses conceitos, né, de felicidade, de que tenha a busca de melhoria constante, a gente percebe que ele não está indo, né, e funcionando na cabeça dos governantes, sobretudo das grandes economias. Né? Então, realmente, são dimensões das coisas, né? Que a gente se depara e que, muitas vezes, né, não é que se veja as notícias negativas. Não. Né? É que hoje não há como se negar. Né? Mas, professor, ficamos muito gratos. Né? E sempre que tiver a oportunidade, venha nos brindar, no mínimo, com sua presença, né? Que sempre é engrandecedora. Muito obrigado. É ótimo. Sempre que possível, às segundas-feiras, agora à noite, eu sempre tenho essa aula às 19h, mas depois, retornando os almoços, a gente pode confraternizar mais perto. Será sempre um prazer. Beleza. Sempre que precisar, é só chamar. Muito obrigado. Paulo Reis, para encerramento. Muito bem. Nós desejamos expressar a nossa gratidão ao professor Moacir pela instigante palestra, como sempre, né? Cujo tema foi Crença na Ciência, Espiritualidade e Superação. Nós agradecemos e registramos as seguintes presenças: Eurico Rodrigues, do Rio de Janeiro, a Carmen Níquel, Tiago Jardim e Assis Pittini. Por derradeiro, nós informamos que na segunda-feira próxima, dia 14, no horário das 18 às 19 horas, Amigos, Encontros de Cultura, oferecerá a palestra
do professor Jorge Trindade, cujo tema versará sobre tristeza, um sentimento profundamente humano. Amigos, nossos trabalhos estão encerrados. Desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom para você. Beijo aí, Carmen. Beijão, beijão, beijão. Parabéns, Vladimir. Foi excelente. Obrigado. Excelente mesmo. Todo esforço para chegar à altura de vocês. Grande Vitinho. A altura do Mário é difícil.